Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, advogados e advogadas, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje o tema está sensacional porque ele é um tema da nossa rotina. Vamos falar sobre peticionamento eletrônico em especial e sobre a unificação dos peticionamentos. Então o tema é super legal, não sai daí, segue acompanhando esse episódio que vai ser inesquecível. Mas antes, os agradecimentos de costume. O primeiro a você, a audiência, que tem ajudado o podcast a seguir sendo muito ouvido. Já passamos de 300 mil ouvidas, então muito obrigado a você que acompanha os episódios do Juriscast, encaminha esses episódios para seus colegas e assim a audiência está cada vez mais rica, cada vez maior. Estamos ajudando cada vez mais advogados nesse nosso Brasilzão. Preciso agradecer também ao curso de Direito da Univille, que segue apoiando, incentivando estas conversas que a gente faz aqui no Juriscast. O curso de Direito da Univille segue incentivando que a gente siga falando sobre temas atuais do direito, que a gente siga multiplicando conhecimento. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille, que tem 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso, basta acessar univille.br/direito. Tá bom? Bom, vamos ao que interessa. Nossa especialista está aqui, nossa convidada está aqui sedenta para compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu quero, em nome da audiência, em meu nome, Thiago Facchini, dar as boas-vindas para a Bianca, que veio aqui compartilhar com a gente seu conhecimento. Ela, Bianca, executiva no Grupo Softplan, atua no setor jurídico com inovação e é pesquisadora e consultora na área jurídica há mais de 23 anos. Então a nossa convidada está aqui para falar com a gente sobre peticionamento eletrônico unificado. Bianca Cavalcante Barbosa, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Muito obrigada, Thiago. Com muito prazer. Sejam todos bem-vindos. Esse é um assunto difícil, porque perdíamos tempo, e eu falo que perder tempo em peticionar o processo é coisa do passado. Como o Thiago disse, eu atuo há 23 anos é verdade, desde 2001, servindo a justiça no setor privado, os escritórios de advocacia e departamento jurídico. Já virei muita noite, viu, Thiago? Num prazo fatal de um processo, documento corrompido, ajudando advogado. O advogado fala que quando a área de TI sai da sala, o computador percebe, e aí a hora que trava tudo. E eu acho que eles estão corretos, porque já presenciei. Eu estava do lado do advogado, tudo funcionando, quando eu virava as costas, travava tudo. E aí era o pânico, né? Então, muito prazer. Eu venho da área de tecnologia, mas sou uma pessoa que admira o setor. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero poder ajudar com melhorias da operação. Vai ajudar. Peticionamento é uma palavra que está na rotina do advogado, né? Tem advogados que já conseguem ter aí o luxo, a benesse de conseguir se distanciar um pouquinho, né? Alguns não peticionam mais, mas o seu escritório vai sempre precisar peticionar, seja a petição inicial, seja as demais petições. Peticionamento está intimamente ligado com a rotina de escritório de advocacia, né? É uma atividade da prática jurídica que é importantíssima e inseparável da rotina de quem trabalha com a atividade jurídica, seja no escritório de advocacia, seja em empresas, né? Então, para a gente começar, até falando desse tema, né? O peticionamento é um tema em comum para escritório de advocacia e para empresas. Mas talvez seja legal para a gente começar essa conversa aqui, conhecer até as características, assim, né? Tem escritórios que precisam peticionar mais, outros peticionam menos. Tem empresas que têm uma linha de atuação que as leva a peticionar mais, peticionar menos. Então, assim, como é que é essas necessidades mais comuns ou mais padrão e os problemas que estes tipos de escritórios e empresas enfrentam? Por que eles enfrentam, né, quando eles precisam peticionar? Por que as pessoas, os escritórios e empresas precisam peticionar tanto? Que características essas empresas e escritórios têm? Vamos lá. Quando você, como advogado, saberia até explicar melhor, mas falando de uma operação. Alguém dá entrada num processo em que é cadastrado uma inicial, vou dar um exemplo aqui de uma operação, e
e uma outra parte precisa se defender, né? Então existe uma ação que gera uma reação, né? E essa ação ela é cadastrada, né? Nós chamamos de distribuição inicial. Um exemplo, né? Um processo trabalhista, né? O profissional ele contrata um advogado que, por sua vez, dá entrada ao processo trabalhista. E da outra parte, né, o polo passivo, no caso, vou dar um exemplo da empresa, precisa se defender, né? E o que acontece, né, dentro desse contexto? O volume, né? A empresa tem um volume alto ali e o core dela é a indústria, é um varejo, é um outro segmento, né? Ela não vive de processo. Então, ela precisa terceirizar, né? Normalmente, uma empresa, ela terceiriza, né, o andamento, o gerenciamento deste processo para um escritório de advocacia ou para um advogado autônomo para que ele cuide disso. E este, por sua vez, né, vai acompanhar os andamentos, as publicações, né, os direcionamentos, né, ali de acordo com o processo e o juiz. Já inicio, né, eu não sou advogada, não tenho vocabulário juridiquês, mas eu, né, na minha simplicidade, espero ser claro e objetivo aos doutores. Tá, Tiago? Você, como advogado, né, teria uma resposta mais apurada. E quando falamos em peticionar o processo, eu digo que foi feito um estudo por algumas empresas para identificar necessidades em operações. Como eu disse, eu atuei já há 23 anos e o que eu já vi em operações? Né? Quando você, desde um advogado autônomo, um escritório de médio porte, um grande escritório, ele passa, Tiago, é muito interessante, pela mesma situação. Se eu falo, se você já peticionou um processo, você passa pela mesma situação, independente do volume. Tá? A gente fala de um contencioso de massa que tem uma demanda alta, ou um advogado autônomo que peticionou um processo por dia, mas o problema é o mesmo. E qual é o problema? Computadores com diversas configurações. Eu tenho um computador para a versão X do PJE, tenho um computador para a versão Y do PJE. Já deu risada porque você se identificou, né? Toquei na sua ferida. A minha esposa, ela tem um computador que ela fala, nesse aqui não mexe. Ela é advogada, ela fala que ó, esse aqui é o de peticionar no tribunal que eu uso. Ela usa mais tribunais, né? Ela precisa lidar com vários sistemas, mas tem um específico, esse ali, se atualizar o tal do Java, se mexer em alguma configuração, já não peticiona mais. E ela fala, esse aqui não mexe. Super entendo. Eu já até me lembrei de um livro, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Esse é um livro, né? E é exatamente isso, a pessoa fica em pânico. E aí, para tocar mais na ferida dos advogados, eu vou perguntar, alguém já peticionou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sistema local? Quando eu menciono esse exemplo, a pessoa entra em pânico. Ela até, né, muda a posição na cadeira. Bianca, nem toque nesse assunto. Já ouvi muitos palavrões até. E então, computadores com diversas configurações. Um outro questionamento, quem está com o meu token? Quem peticionou em meu nome? Esse é um assunto de extrema atenção. Né? Eu preciso saber quem peticionou em meu nome. Eu tenho uma equipe, uma operação ali de 5, 50, ou que sejam 5.000 pessoas. Estão usando o meu token para quê? Né? O token seria o certificado digital, senhores. Então, é a necessidade. Então, a gente via essa necessidade. Um outro ponto, os tribunais, eles combinam, tá? Indisponibilidade dos tribunais, eles falam, vamos travar hoje todo mundo junto? Sim. Aí TJMG não funciona, TJCE também não, e aí você dá risada porque você já deve ter ouvido alguém falar que o tribunal não funciona. E é um problema. Acesso aos tribunais. Vocês sabiam que o nosso país tem mais de 400 sistemas de peticionamento? Tá? Então, simples, ou seja, cada estado é uma lei. Né? Então, eu falo que no nosso país, cada estado é uma lei, temos mais de 400 sistemas e diversos, né, em várias esferas, tribunais e necessidades e várias versões. Mas eu só peticiono no PJE, mas tem várias versões do PJE. Aí, se você está na versão nova e vai peticionar num tribunal que a versão é mais antiga, você tem que remover a versão nova e instalar a versão antiga para concluir aquele peticionamento.
E um outro ponto, controle de protocolos, né? Um advogado de um escritório menor, um autônomo, não teria esse problema, mas uma grande operação de contencioso precisa ter um controle de protocolos, era uma grande necessidade. E o principal, gente, perder tempo para ajustar e adequar as peças de acordo com cada tribunal. Um tribunal requer um recebimento de documentos com 10 megabytes, outros 3, outros 2, e aí vão-se horas e às vezes dias na hora de peticionar. Se você se identificou com esses problemas... Eu já vi bastante gente falando assim, eu adoro o I Love PDF lá, porque ele corta o PDF para mim, ele me ajuda a fatiar, não sei o que. Eu fico pensando, nossa senhora, que difícil que é peticionar em mais de um tribunal, só pelo tamanho e formato do arquivo que tem que enviar, né? Eu já ouvi clientes falarem que ficou 3 dias ajustando um processo, ajustando as peças, eram muitos documentos, 3 dias. Para, no 4º dia, tentar peticionar, porque o tribunal ele estava com indisponibilidade, travou em vários momentos. Imagina quanto que você recebe, né, por honorário. 4 dias para concluir um peticionamento é muito tempo perdido. Então, eu acho que devemos investir o tempo em tarefas mais interessantes, mais estratégicas e produtivas. Se você se identificou com esses problemas, doutores, doutoras, eu acho que o podcast vai ser interessante para você. Legal. O peticionamento, como eu citei anteriormente, é inevitável para quem trabalha com jurídico. E você citou vários problemas, né, que podem assolar os escritórios. Quem trabalha apenas em um tribunal, né, quem tem um volume mais baixo de peticionamentos, pode sentir menos esses problemas, né? Mas a partir do momento que você precisa peticionar em mais de um tribunal e precisa fazer isso várias vezes, já pode colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha. O problema que você citou de compartilhamento de token, eu acho que esse é um dos mais comuns, né? Os escritórios nem podem falar que fazem isso, né? Porque não é seguro, não é o correto, não é recomendado. Então, assim, é um problema que às vezes as pessoas não associam com o processo de peticionar, né? Com o processo de fornecer para alguém o poder de assinar um documento em seu nome e saber quem. Acho que aí tem um problemão. E eu preciso citar um outro problema que você citou, que é a indisponibilidade, né? A gente sabe que os tribunais são órgãos públicos, são mantidos com o dinheiro dos contribuintes, então eles têm orçamentos limitados, eles acabam não tendo, em via de regra, recursos infinitos para manter os melhores servidores, a melhor internet, a versão mais atualizada de tudo. Então, assim, eu diria que é comum que trabalhemos sabendo que existem momentos de instabilidades nos tribunais com os quais a gente precisa interagir. Então, a instabilidade é um problemão, né? E o brasileiro, ele tem um hábito de deixar tudo para fazer em cima da hora, né? Tudo para fazer em cima da hora. Então, agora é a hora da produção aqui do podcast colocar a música do Missão Impossível, lá, pam, 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 né? Porque o brasileiro tem o hábito de deixar tudo em cima da hora, né? Advogados também não têm a maior facilidade do mundo, em alguns casos, de calcular o prazo fatal correto. Então, poxa, se a gente não calcula corretamente o prazo e também deixa para peticionar no último momento, a gente pode ter algum problema com instabilidade e dificuldade ou incapacidade de peticionar por conta desse arcabouço tecnológico, né? Então, no seu caso, que interage com muitos escritórios, muitos departamentos jurídicos, é comum ouvir algo relacionado a esse tipo de problema também? Olha, já ouvi, né, diversos, né, problemas, diversos assuntos relacionados ao problema com token, com a disponibilidade dos tribunais, mas o que é mais comum em relação às reclamações é o tempo investido na tarefa, tá, Tiago? Eu digo que eu faço, né, como eu mencionei no meu currículo, e algo que eu atuo, gosto muito de estudar o ROI, o retorno do investimento do meu cliente, porque eu quero que
aquele investimento faça sentido para ele. Mas e qual sentido? Eu pergunto para o advogado, vamos mapear o tempo investido para peticionar este processo. E aí, um dia, sentado do lado daquele advogado, ele finalizou as peças, tal, né? E aí já estava pronto, ok, então vamos começar. Foram 1h10 até a conclusão da tarefa. Tá? Então, ele elaborou a petição, salvou, gerou o PDF, né? Ele tem as provas lá prontas, tal, e aí, dali em diante, é a hora que começa, né? Ajustar os documentos, assinar os documentos, adicionar o certificado digital, acessar o site do tribunal, né? E essa tarefa, né, do pós-elaboração da petição, foram 1h10. E aí ele tinha um outro processo igual, né, no mesmo formato, e agora vamos fazer pelo Peticiona Mais. A tarefa demorou 2 minutos. Então, assim, é difícil convencer. Imagina que eu olho para a tela do PJE ali no TRT 15 há 10 anos, há 10 anos. A mudança, ela é difícil, ela dói, né? A gente fala tudo que, né? Toda mudança, ela é dolorida. Como assim, Bianca? Eu não vou mais acessar. Não, você não precisa. É difícil convencer, mas eu sempre faço um deparo. Eu falo, peticiona no site do tribunal, seguindo a sua rotina, e aí, usando a tecnologia que você contratou, peticiona a parte. A gente sempre faz um deparo, porque ele precisa se convencer da diferença. É diferente, é mais fácil, mas é bom. Né? Então, e precisa ser simples e objetivo, porque muitas vezes a gente clica aqui, clica ali, você está trocando 6 por meia dúzia. E o trocar 6 por meia dúzia não te traz um retorno, né? Um retorno de tempo, de qualidade. Então, eu faço sempre esse comparativo. Já teve casos em que o advogado trocou 50 minutos por 10 minutos. Eu tenho uma advogada que ela era 1h da manhã, ela subiu com os documentos no Peticiona Mais, eram 200 documentos, e foi dormir. Ela falou, eu tenho uma reunião às 8. Foi dormir, e ela acordou às 7h30, e o recibo de protocolo já estava na caixa de e-mail dela. Ela fala, graças ao Peticiona Mais, agora eu consigo dormir, porque eu, né, durante o dia em reunião com o meu cliente. Então, isso é transformação fundamental, né? Isso é ouvir do cliente, olha, eu contratei um serviço que me ajuda a dormir, eu consigo, né? Eu consigo sair para almoçar, eu consigo fazer uma hora de almoço. Então, eu quero que a solução, a tecnologia, a melhoria seja algo que a gente consiga tocar, né? Ver. Né? Vamos falar sobre isso, então, aproveitando que você já trouxe o tema, né? A tecnologia, a gente está aqui para falar sobre um tema, né? Poxa, como é que eu unifico o meu peticionamento? Eu devo ter que fazer, quem está nos ouvindo, né, os advogados aí, advogadas de escritório, de departamentos jurídicos, devem ter que fazer várias petições, eventualmente em mais de um tribunal, e isso dá trabalho. E você está falando que existe um sistema para peticionamento, um software para peticionamento, que permite que seja feito tudo num lugar só, com segurança, né, sem necessariamente precisar compartilhar o token, com garantia do recebimento do protocolo. Explica um pouquinho para a gente rapidamente qual é que é a sua ferramenta, como é que as pessoas utilizam ela, para que ela é utilizada e onde que ela se diferencia dessa rotina tão difícil, né, de fazer vários peticionamentos em vários sistemas, cada um do seu jeito, cada um com seu status técnico. O seu Peticiona Mais faz tudo isso em um lugar só e de um jeito mais rápido, é isso mesmo? É isso mesmo. Desenvolvemos nós da Softplan, né? Nós somos a empresa que desenvolveu o SAGE para o Tribunal de Justiça, e devido a todo esse know-how e estudo e experiência, né, expertise na solução, foi desenvolvida uma solução que facilitasse a experiência, né? Olha, a experiência que eu tenho no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu quero que terem nos demais estados. Então, é uma plataforma unificada. Ao invés de acessar um site do TJ estadual, um TRF, um TRT, um TST, os sites dos tribunais ali de justiça, eu unifico o acesso a um único portal, e ali eu tenho toda a mobilidade para peticionar, inclusive do celular, tá, Tiago? Eu faço até do celular. Então, eu estou em viagem com a minha família, eu consigo peticionar o processo do celular. Então, o primeiro quesito é a mobilidade, né? Então, para promover ao cliente
a mobilidade e a experiência de peticionar num único computador. É possível, gente. Mas eu uso o ProJude, não tem problema. Né? Você consegue peticionar num único computador. Você acessa, você ou sua equipe, ou o próprio advogado autônomo, você mencionou o volume, Tiago, mas eu digo que eu tenho clientes advogados autônomos que não abrem mão do serviço. Não, mas é um serviço que a gente recomenda para contencioso de massa. E a gente viu tanta necessidade em peticionar daquele advogado que, assim, agora temos planos até para o advogado autônomo, porque ele já sofreu muito com essa experiência. Então, eu digo que o profissional, ele acessa a plataforma, o certificado digital dele fica armazenado num cofre de chaves. Então, se eu acesso sozinho, se eu trabalho sozinho, eu não preciso ficar manuseando o certificado digital. Então, de casa, onde está o token? Não vou conseguir peticionar porque eu não tenho um token. Não, ele está guardado num cofre de chaves. Então, você tem essa mobilidade, segurança, e com isso eu consigo, se eu delegar alguém peticionar em meu nome, gente, eu tenho todo o rastreamento, monitoramento de quem peticionou, quando, em nome de quem, qual processo. Então, isso é sensacional, poder monitorar e ficar em paz, né? Não precisar me preocupar. E aí eu acesso a solução, ali tem, claro, existe todo um treinamento para você manusear, mas eu faço até propaganda, em 1 minuto você peticiona seu processo. São 5 cliques, Tiago, conclui, 5 cliques, porque nós estudamos até isso, né? Para que o cliente tenha o menor manuseio possível, para que ele conclua aquela tarefa, e o nosso estudo é para que o cliente execute a tarefa em 1 minuto. Tá? Então, ele por processo, em 1 minuto ele conclui. Então, quando eu digo que isso é possível, e aí depois eu faço um laboratório com o cliente, né? Porque eu tenho que provar isso. Então, eu como profissional de tecnologia, poder, eu falo, eu não vendo, o que eu não compro, eu não compro o que eu não vendo, Essa frase é muito comum, e aí poder compartilhar com vocês algo que é tão transformador, que traz tantas mudanças e tantos resultados, é o que me motiva, compartilhar com vocês essas experiências. Que legal, meus amigos. Bianca Cavalcante Barbosa compartilhando com a gente aí sua experiência no mundo jurídico e, acima de tudo, os benefícios e os riscos aí dependendo de como você faz seu peticionamento, mostrando pra gente que existe aí uma plataforma para você fazer o peticionamento eletrônico das suas petições aí de forma unificada, centralizada e com segurança. Quero pedir para você que está nos acompanhando, se você tiver um tempinho, avalie esse episódio, Deixa aí o seu coração, o seu joinha, o seu like, seja onde você esteja, onde estiver, avalie esse episódio para que a gente saiba se você está gostando do conteúdo, do teor do conteúdo, e também não deixe, não deixe de fazer um comentário também para a gente saber o que você está pensando, quais são as dúvidas, o que você está pensando a respeito desse episódio. E por fim, logicamente, se você acha que tem algum colega aí no ramo advocatício que não sabe disso aqui, que perde aí os cabelos fazendo peticionamento, cortando PDF, enraivecendo-se com as instabilidades de algum tribunal na hora de peticionar, compartilhe esse episódio com seus colegas, que eu não tenho dúvida que a gente vai aprender bastante juntos aqui, tá? Bom, Bianca, vamos voltar para um problema que você citou no início e que acho que é legal a gente falar sobre ele aqui no final também, sabendo que, sabendo que existe uma tecnologia para ajudar no peticionamento. Então, se eu ir lá no Google e digitar sistema para peticionamento ou software para peticionamento, eu vou provavelmente achar o Peticiona Mais. Já entendi que o meu certificado de segurança, minha assinatura digital vai estar lá guardadinho, onde quer que eu queira protocolar, eu consigo. Entendi que se mais pessoas quiserem fazer isso na minha conta, vão poder fazer junto comigo também. Show! Se forem vários tribunais, a gente consegue, pelo mesmo portal, peticionar nesses vários tribunais. Mas aí vem a pergunta, cada tribunal desses, se a gente for fazer separadamente, eles têm um jeito de peticionar. Aceita um tipo de arquivo, aceita um peso de arquivo, um tamanho de arquivo, um formato de arquivo. O Peticiona Mais permite que por um lugar só
os diferentes terminais com as suas diferentes necessidades técnicas recebam o peticionamento da mesma forma e você consegue fornecer a confirmação de que peticionou? Como é que funciona essa parte técnica aí da sua ferramenta? Excelente, sim. Então, imagina que eu tenho configurado na plataforma as parametrizações de cada tribunal, e aí eu vou mencionar alguns para ficar, tá? Para aproximar o cliente. Ali no Nordeste eu tenho, né, processos no Projude da Bahia, PJE, no Sul, EPROC. Aqui na região Sudeste temos o Rio de Janeiro com seu sistema local, mas tem o PJE tanto no Rio, Minas Gerais, São Paulo temos o SAGE, né? E aí em outras regiões suas particularidades em relação ao PJE, Projude também. Então qual que é a proposta? Nessa plataforma nós temos configurados todos esses sistemas que eu mencionei, cada um com a sua particularidade e necessidade de recebimento. Eu tenho que assinar documentos porque o Projude Goiânia não tem problema, é o robô. Então qual que é a proposta? O robô assina todas as páginas dos documentos, adequa, né, em relação às exigências ali dos megabytes daqueles tribunais, faz a quebra, a adequação que o PJE também exige, envia para o tribunal e me devolve o recibo de protocolo imediatamente. Tá? Não é uma solução que vai ficar numa fila, não, ele me envia. Então, imagina que eu recebo um recibo em 10 segundos, 20, 30, 1 minuto, 2 no máximo. Então, eu recebo no meu e-mail o recibo de protocolo para fazer o download do recibo do tribunal. O tribunal está com instabilidade, o robô ele vai ficar tentando... É o que eu ia perguntar, né? Se, na hora que eu mandei, né, eu sei que o peticionar não deve, o peticionar mais não deve ter nada a ver com isso, mas vai que na hora que eu pedir para o peticionar por mim, o tribunal está fora. Como é que funciona? Tiago, essa solução salva vidas. Quando você entra numa operação de um contencioso, de um escritório, principalmente de massa, que tem um volume, né? Não tem, chegar no final do dia vai se acumulando as tarefas, né? E vai dando pânico, né? Eu já vivenciei, já visualizei, e vai dar 5, 6 horas, o pessoal quer sair às 18 horas e é impossível sair às 18 horas, né? Porque, né, não terminou a demanda, tem prazos fatais. Então, essa é a proposta. O robô ele fica tentando peticionar o seu processo a cada 10 minutos. Completou 60 minutos, completou 1 hora, ele me manda um e-mail. Bianca, infelizmente não consegui, tente mais tarde. E aí ele envia para uma fila, né? Ali na plataforma tem uma fila, é bem simples, fila de falhados. Aí você clica em corrigir, ou seja, 1 segundo para cada processo que não foi peticionado, aí ele fica mais 1 hora. Bianca, mas dá para robotizar isso? Dentro dos estudos que fizemos, não, né? Nem tudo pode ser feito pelo robô. Tá? Então, o advogado tem que ir lá conferir e ele perde apenas 1 segundo, mas é uma atuação humanizada. E aí o robô fica mais 1 hora tentando. Eu digo que na minha experiência, porque eu sempre, né, eu faço um comparativo do real, né, de uma operação. Quem está ali no dia a dia, imagina, são 5 horas da tarde, ainda tem uns 50 processos para peticionar, é realmente algo satisfatório. E, gente, não é fila, tá? O Peticionar Mais, ele não é uma plataforma, a tecnologia não é uma plataforma que coloca em fila, porque eu já vi muitos os clientes perguntarem, tá, Tiago? Mas é uma fila em que eu tenho 50 pessoas na minha operação, vai ficar Não, de forma alguma. Todos conseguem peticionar de forma simultânea em nome de um único advogado peticionante no mesmo tribunal, e receber o seu recibo de protocolo, e é claro, né, cada um nos seus mega segundos, né, diferenciados, mas não é um serviço que tem espera. Então, essa solução e as melhorias, né, que foram proporcionadas em relação à tecnologia, já vi muitas, mas o Peticionar Mais realmente é um diferencial no mercado, principalmente em relação à velocidade na entrega do recibo de protocolo, tá, Tiago? Não é conversa de vendedor. Porque eu falo sempre para o cliente, testa todos os fornecedores, depois a gente conversa. Legal. Eu nem sabia que tinha esse tipo de solução, não imaginava que tinha mais do que uma, né? Eu imagino que o Peticionar Mais seja o líder, aí seja a referência no tema, mas esse negócio da confirmação, né, do recibo, é muito legal, porque eu já vi advogado tirando foto da tela do computador para ter o recibo salvo. Imprimindo o print por garantia, né? Porque não sabe se depois vai conseguir acessar para comprovar ali, né? A tempestividade da ação que foi confirmada mesmo. Então isso é muito legal, que provavelmente consegue acessar tanto pelo Peticiona quanto via e-mail, baixa, tá lá, tá seguro, tá tranquilo, consegue acessar em outro momento. Então assim,
dá para respirar. Você deu um bom exemplo, né? Que a advogada aí conseguia dormir. Acho que ajuda o advogado a respirar melhor, né? A dormir mais tranquilo à noite. Isso é legal. Vai além de uma tecnologia, né? Eu falo que vai além do próprio serviço, né? Eu falo, promover transformações fundamentais na vida das pessoas é ouvir que a cliente fala, agora eu consigo dormir, porque eu ficava à madrugada peticionando os meus processos, porque eu tenho um dia inteiro de reuniões, né? Ou eu faço reunião com o cliente, ou eu fico ali, né, elaborando uma tese. E então é satisfatório compartilhar isso com vocês. Legal, e talvez seja o caso também de algum escritório que esteja nos ouvindo, talvez alguma empresa, né, um departamento jurídico, que tenha pessoas, em função do volume, que tenha pessoas exclusivamente fazendo isso, né, fazendo o processo de preparar a petição, enviar a petição, confirmar o recebimento da petição. Talvez existam empresas e escritórios com um time dedicado a isso e eventualmente uma ferramenta como essa pode acelerar esses processos, né? Pode dar mais celeridade e segurança para quem tiver uma situação como essa. Não sei se é comum, não sei se existe mesmo, mas imagino que não seria absurdo cogitar uma hipótese como essa, né? Eu vou te dar alguns números, porque cada cliente tem uma experiência. Imagina você trocar 66 horas para uma determinada tarefa por 8 horas e meia. Eu tenho um cliente que passou por essa experiência. Ele tinha uma operação onde emitia 1000 protocolos. Fizemos um estudo, os advogados mandavam para a área de protocolos as petições. Olha, por favor, protocolar, né? Enviava a tarefa, aquela esteira jurídica que o advogado sabe que existe. Ele elaborava as petições, mandava para a área de protocolos. A área de protocolos tinha uma demanda ali de 1000 protocolos por mês, tinha uma equipe X. E essa equipe, né, na operação, com estudos que eu fiz com a área de TI desse cliente, investia 66 horas nessas tarefas, nesses 1000 protocolos. Aí a gente mapeou, né, um por um, 10 minutos dessa atividade né, deu 66 horas para receber o recibo de protocolo, tá, Thiago? Porque eu falo até, né, porque ele tem que ir lá peticionar e depois baixar o recibo de protocolo. Então, nós mapeamos tudo. Quem é advogado vai entender, né, exatamente o que eu estou dizendo. Então, até o recebimento do recibo de protocolo desses 1000 processos, eram 66 horas investidas. Este cliente, após um período de experiência com com a robotização, com a mudança de hábito, mudança de cultura, através do Peticiona Mais, hoje investe apenas 8 horas e meia. De uma forma resumida, gente, a equipe foi remanejada, sobrou tempo, né? Eles começaram a ir para a área de marketing, os analistas jurídicos passaram a assumir novas funções, novas tarefas, porque é muito interessante, dava meio-dia e não tinha mais atividade. E eu falei, o que eu vou fazer agora à tarde? Aí eu fiquei eufórica, falei, até que enfim eu sirvo para alguma coisa, né? Eu trouxe uma solução que trouxe um resultado. E aí houve, né, mudança de equipe, eles remanejaram, assumiram novas funções, então é uma troca significativa. E um outro exemplo, um advogado autônomo, agora é um outro exemplo completamente diferente, Thiago. Advogado autônomo que trabalhava sozinho ali e tal, na atividade, ele tinha um começo, meio e fim, ele elaborava a petição, e aí ele, né, gerava, ajustava e ele concluía o peticionamento. Diariamente era em torno de 20 a 30 protocolos que ele emitia por dia. Este mesmo advogado chegou a concluir 350 protocolos em um único dia. Nesse dia dos 350 tinham manifestações, habilitações, processos até menores. Tá? Mas para você ver a diferença, aonde a gente consegue chegar. Em processos, né, em peticionamentos com um volume um pouco maior de documentos, ele chegou a 150, 200 protocolos. Então, trocar 20 por 150, trocar 20 por 350, ele disse, né, o Peticionar Mais mudou a minha vida. Legal, é um volume considerável. Você viu que eu estou o tempo todo falando em números, né? Eu gosto de ouvir o cliente, né? Eu acho que ouvi-lo é o que me faz poder compartilhar com você com tanta tranquilidade e certeza, sabe? De algo que traz mudança e melhorias. Legal, falando em mudança e melhoria, o tempo para variar não nos espera.
Na semana passada eu fiz uma live super legal com o Dr. Eric Nibo sobre o uso prático do ChatGPT na advocacia. Então a gente viu alguns exemplos e tal. E você está trazendo um outro exemplo aqui de usar a tecnologia para ajudar o advogado também. O seu Peticiona Mais aqui ajuda na rotina do peticionamento. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, você como uma liderança ativa aí na tecnologia jurídica, como é que você vê o futuro, né, do peticionamento? Como é que você vê aí o futuro dos tribunais e, acima de tudo, o futuro do advogado, esteja no escritório ou no departamento jurídico, que tem que lidar com um mundo cada vez mais digital, né? Como é que você se vê como uma parte transformadora desta parte do mercado jurídico, e que mensagem aí de esperança você pode compartilhar aí com a nossa audiência? Olha, apresentar um número do CNJ, que é uma matéria que eu li o ano passado. O TJPA demorava de 2 a 3 anos na tramitação de um processo. 2 a 3 anos para tramitar um processo. Hoje, o TJPA demora de 2 a 3 meses para tramitar um processo. Aí falamos do direito 100% digital. Os tribunais estão se transformando, estão investindo em inteligência artificial, investimento altíssimo. E aí, de uma forma resumida, é o meu questionamento: de que forma o seu escritório tem se preparado para essa mudança? Porque o seu cliente já mudou. Quem é o seu cliente? Uma indústria, um varejo, ou até uma pessoa física. Eu vejo a transformação, Tiago, do seu cliente, né? Um cliente que seja um trabalhador de uma indústria. Ele está ali com o celular, ele acompanha tudo. E muitas vezes, Tiago, o escritório ainda está na planilha do Excel, entendeu? Então, assim, a minha mensagem, o meu conselho e a minha participação aqui é dizer o quanto você tem investido. Não temos como voltar atrás, né? A pandemia nos mostrou isso, de algo que eu, né, como profissional de tecnologia, né, falo há tantos anos com os advogados, e espero que tudo isso que vocês têm acompanhado como chat GPT e inteligência artificial e todas a inovação em relação ao Legal Ups, a gente pode levar para o seu escritório. E um principal, o investimento assertivo, um investimento agregador, de valor agregado. Não é mais uma tecnologia, porque no jurídico está na modinha, né? Falar várias palavras aí, né? Eu sou um escritório, o ano passado era o 4.0, agora é o 5.0. Tá, mas né? Para tudo isso é um investimento muito alto, Bianca. Eu falo, calma, né? Vamos analisar o que você precisa e aquele investimento precisa trazer uma melhoria. Então, eu queria, de uma forma resumida, Tiago, eu sei que me estendi, mas assim, convidar, né, o escritório a perder o medo e dar uma chance para a tecnologia, para que ela te dê uma noite de sono, entendeu? Para que ele seja o seu braço direito e você consiga tomar um café com o cliente. Eu falo, quanto tempo você tem para não fazer nada? Né? Não tenho tempo, Bianca. Quanto tempo você tem para fazer uma reunião com o cliente? Não tenho tempo, Bianca. É só 10 minutinhos. Não, isso é impossível. Deixa o robô peticionar seu processo e vai tomar um café com o seu cliente. Esse é o meu recado. Legal. Super legal ouvir isso, né? A gente trabalha em uma área que é extremamente tradicional, que é o direito. E por estar o direito, né, dentro de um mundo que está se digitalizando, o direito vai seguir o mesmo caminho e ponto. É uma questão de tempo, intensidade e teor, mas a mudança vai acontecer. Então é legal ver que tem gente pensando em ajudar, em otimizar as rotinas jurídicas aí dentro do que tange o peticionamento, que é algo super legal. Eu, que também venho da área de tecnologia, né? A Bianca compartilhou comigo aqui, felizmente, a boa notícia antes da gente começar a gravar aqui, que para quem é cliente aqui da ProJuris, né? Os ProJuris ADV, ProJuris Empresas, já estão integrados ao Peticiona Mais. Então veja só que legal, se você já tem uma ferramenta de inteligência jurídica aí no seu escritório, no seu departamento jurídico, no caso o ProJuris, já consegue utilizar nativamente o Peticiona Mais, basta entrar lá, pedir uma demonstração, se acertar com o time da Bianca aí, que para você já tem aí um benefício. E até complementando, viu, Tiago?
o advogado que peticiona através, porque ele inicia o peticionamento dele do ProJuris. Como assim? Do sistema jurídico. E ele fica eufórico. Ele, como assim? Né? Então, assim, gente, se você é um cliente que usa o ProJuris ADV, ProJuris Empresas, tenha uma experiência, né? Peticiona pelo menos um processo utilizando essa integração. E eu tenho certeza que esse podcast, né, espero, né, que você seja o próximo, né, a compartilhar as melhorias que você teve e falar, agora eu consigo tomar um café com o meu cliente. Essa é a minha missão, hein? Legal. Espero que sobre tempo para toda a nossa audiência tomar mais cafés com seus clientes, mais cafés com seus colegas de trabalho aí, porque sobrou um pouquinho de tempo, já que o peticionamento pode ser feito de uma maneira mais rápida, mais eficiente, através de uma ferramenta de mercado como o Peticiona Mais. Que bom! Bom, é isso, meus amigos, o tempo voou, nossa conversa já terminou. Preciso agradecer a você que seguiu com a gente até o final desse episódio. Quero pedir para você me seguir nas redes sociais, tá? Vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó. Minhas redes sociais no LinkedIn, no Twitter e no Instagram são @Thiago Facchini. Lá tem mais conteúdo jurídico para você, então, por favor, me siga que vai ser muito legal conhecer você e, acima de tudo, conversar com você. E claro, quero agradecer, além de vocês aí da audiência, quero agradecer a Bianca que dedicou pra gente um pouco do seu tempo para vir aqui explicar pra gente que é possível transformar assim rotinas, deixá-las mais eficientes com o apoio da tecnologia. Bianca, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente. Eu que agradeço, um privilégio. Grande abraço. Maravilha, meus amigos entusiastas aí da inteligência jurídica. Obrigado, então, pela companhia até o final deste episódio do Juriscast. Toda quinta tem um novo episódio do Juriscast sendo publicado, então fique ligado. Muda o tema, muda o especialista, mas o resultado final a gente estar sempre aqui compartilhando o conhecimento jurídico para que a gente multiplique este nosso conhecimento e faça um mundo jurídico cada vez mais eficiente para todos nós que vivemos dele e nele. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos quinta-feira que vem no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.